Bitcoin vai a zero. Pelo menos é isso que o pessoal está buscando nos Estados Unidos, né? As pesquisas no Google Trends têm subido, e o sinal tem sido ali controverso sobre estamos no momento de baixa total e o menor preço possível que a gente vai ver este ano, ou ainda tem espaço para uma queda. Sexta-feira hoje, nosso resumo da semana está aqui. André Franco, eu vim trazer para você o que aconteceu na semana e como a gente está repercutindo aqui dentro da Boost. Se você está interessado em ter essa inteligência ao seu lado, eu vou deixar aqui na descrição um link para você se cadastrar e caso faça sentido, tanto para a gente quanto para você fazer parte aqui dos nossos acompanhamentos do mercado, que tem carteira, tem advisor, algo que o mercado não oferece aqui de maneira em larga escala, a gente também consegue oferecer aqui para você de uma maneira mais atomizada, né? Ou seja, customizada para você. Beleza? Vamos ao resumo da semana, porque a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui na tela é isso aqui, pessoal, que eu acabei de falar para vocês, tá? Pesquisas por Bitcoin indo a zero tem subido bastante, né? Qual é o resumo aqui da notícia? Cara, o Bitcoin bateu aí os 60 mil dólares, né? Abaixo, em cima disso, na verdade. E as pesquisas por Bitcoin vai a zero. Pessoal, isso aqui é um sinal de fundo clássico, né? Que é basicamente a ideia de que, meu Deus, estamos extremamente desesperados e Bitcoin vai a zero. O mais incrível como investidor é olhar para isso e pensar realmente as pessoas, na média, acabam tendo esse tipo de pensamento. Isso é incrível, porque eu estou aqui já no meu terceiro bear market e se em 2018 deu um frio na espinha, porque parecia que isso ia acontecer, 22 não deu, e agora menos ainda, assim. É impossível na minha cabeça a gente visualizar um Bitcoin a zero até pela própria premissa de um corolário matemático, né? Antes de zero, eu aqui, André Franco, compro tudo como um souvenir de como foi viver essa época do Bitcoin. E com certeza tem gente com mais dinheiro do que eu que tem essa mesma perspectiva. Então, a zero, te garanto que não vai. Antes disso, eu compro tudo, tá? Então, essa lógica, para mim, ela não faz sentido. Quando a gente olha esse tipo de notícia aqui, que a gente vê, é muito sinal de fundo, tá? E aqui dentro da Boost, a gente está se preparando para ter um plano de compra. Muito provavelmente nos próximos mês, março aqui, a gente vai chamar os clientes para estruturar esse plano de volta do mercado. Lembrando que a gente vendeu ali na faixa dos 120 com a expectativa de comprar mais barato, e isso aconteceu. Estamos no cenário realmente de um preço em queda, em que o Bitcoin a gente vai conseguir comprar o Bitcoin barato aqui. Beleza? Bom, o que a gente tem nas pesquisas aqui que deram spike, nada demais. Vamos para a próxima notícia aqui sobre a SEC, né? Isso, SEC makes quite shift to broker stablecoins holding that may pack B results. Boa. Aqui são novas regras da SEC para o mercado de cripto, né? E aí, só para a gente entender, a gente está falando dos brokers de stablecoins, e isso nos Estados Unidos tem sido muito quente, né? E não só pela notícia em si, mas acho que o que tem acontecido lá tem sido muito relevante para o mercado de stablecoins. E é até engraçado, porque ontem eu estava visitando o mercado de Bitcoin e eu conversei com o Fabrício Tota, né? E ele tinha acabado de voltar de Hong Kong na Consensus. E ele falando assim, cara, não tem uma discussão sobre stablecoin, vai ser. Não, já é. A grande questão é como que as pessoas vão conseguir espalhar o uso desses stablecoins. Os Estados Unidos está fazendo um trabalho homérico aqui para que as coisas realmente andem, tá? Então, tem outras notícias que aconteceram durante a semana que nem sei se está nos destaques, mas uma delas foram as regras da OCC, que é o cara que basicamente dá a visão aí do como vai funcionar o Genius Act, que é o protocolo de funcionamento das stablecoins. E a OCC trouxe essa questão das stablecoins com um desafio para os brokers das stablecoins. Só que a grande verdade é que esse negócio provavelmente não vai passar,
porque se você tem uma mudança drástica aqui que prejudica a indústria. Obviamente, o que a gente espera é algo que abra mercado e não que dificulte o mercado como um todo. Então, naturalmente, a gente espera que as coisas vão evoluir de uma maneira um pouco melhor, tá? E agora, vindo para Brasil aqui, vou colocar na tela para a gente ver o que está acontecendo lá, aqui no Brasil, esse fluxo positivo de investidores, né, que aportaram aqui no Brasil 3 milhões de dólares, mais ou menos 15 milhões de reais em fundos de criptomoedas aqui no Brasil, segundo os dados da CoinShare, né? Então, esse movimento aqui muito positivo para o Brasil, mas a grande verdade, pessoal, é que isso aqui não é nada, tá? A gente está falando de uma saída no mundo na casa de bilhões e o Brasil na contramão comprando 3 milhões de dólares, tá? Então, necessariamente não é algo que vai mexer o ponteiro para cripto, só mostra que aqui tem, e aí eu vou ser bem enfático nisso, né? Tem 3 pessoas com muita grana que decidiram investir em Bitcoin nesse preço. É muito clara de cara, né, de contrarian, que basicamente você está sendo o cara que está desafiando o mercado e não acreditando que ele vai continuar caindo como o pessoal está vendendo. Natural que isso aconteça. Geralmente, muitas pessoas fazem uma coisa no mercado e essa coisa é errada e poucas pessoas fazem a coisa realmente certa. Então, a gente entende que isso aqui é natural que aconteça e não chama muita atenção, apesar de ser Brasil. Seguindo aqui, a coisa que foi fofoca do mercado, tá? Isso aqui é a maior fofoca do mercado. Jenny Street está sendo acusada de insider trading pelo colapso da Terra em 2022, tá? Só para dar um pouco de contexto para quem não estava aqui no mercado, o que essa notícia tem em relação? Em 2022, teve uma stablecoin algorítmica que ganhou muita notoriedade antes dela quebrar, numa ideia de conseguir fazer rentabilidade para as pessoas perto de 19% em dólar ao ano. Assim, incrível por uma stablecoin algorítmica. E essa empresa cresceu muito nesse período de 22, com o mercado em queda. E quando chegou ali mais para o março, se eu não me engano, ou maio do ano, você teve um crash numérico em que o dólar dessa empresa foi a zero e o token também foi dizimado no meio do caminho. Isso levantou várias suspeitas sobre algum ataque de alguma entidade. E hoje, quando a empresa foi liquidada e foi deslocada uma pessoa para ser o liquidador daquilo, né, um cara designado pelo regulador, eles descobriram e pediram aí algum tipo de sanção, né, algum tipo de justiça contra a Jenny Street, porque eles estão alegando que ela fez insider trading e basicamente sabia do movimento que a empresa ia fazer e agravou esse movimento. Via de regra, a empresa Terraform ela fez um movimento de tirar liquidez do mercado. E aí, quando você tira liquidez, você cria disfunções no mercado. A Jenny Street agravou isso, tirando mais liquidez do mercado. E aí, basicamente, o que aconteceu? Quando você tira liquidez, a stablecoin algorítmica ela falha. Então, pensa assim, você vai vender 100 mil dólares dessa stablecoin. Se tem liquidez, você vende, movimenta o preço tipo 1 centavo. Se não tem liquidez, você movimenta o preço 30 centavos. Agora imagine, eu olhei um negócio que vale $1 e agora ele está valendo 70 centavos de dólar. Eu desespero e começo a vender. Aí você cria meio que uma corrida aos bancos. É isso que a Jane Street está sendo acusada de fazer, tá? Então, quando a gente olha para essa notícia, tem uma história de 2022. E para mim, isso relembra muito uma frase que eu adoro. Assim. Para mim, é a definição de como você deve tocar a vida. A história, pessoal, ela é contada em retrospecto, tá? Quando ela está acontecendo, ninguém tem absoluta noção do que de fato é a verdade. Em retrospecto, a gente remonta tudo o que aconteceu e se conta uma história. Ainda assim, mais para frente, novos fatos podem vir à tona e você tem que recontar essa história novamente. Então, toma bastante cuidado com as coisas que a gente está vendo hoje, inclusive sobre essa queda, e sem entender o que está acontecendo, provavelmente a gente pode estar 4 anos atrás do que de fato vai ser a verdade desse movimento. Inclusive, dentro das grandes quebras que a gente teve dentro do mercado, essa foi a grande verdade. A gente descobriu a verdade a posteriori. Nunca foi no momento em que as coisas estavam acontecendo. Para você que é mais antigo do mercado, Mt. Gox, quando ela quebrou, depois teve um estudo, um paper, descrevendo que tinham 2 robôs manipulando o preço para ele chegar a $1.000. Não ativamente, no sentido, vamos chegar a $1.000, mas manipulando o preço
para eles subirem. Então, assim, essas coisas que acontecem no mercado a gente acaba descobrindo depois. E num sistema de cripto que é mais transparente, é mais fácil. Talvez tenham coisas que aconteçam no mercado tradicional que a gente nunca vai saber, porque o sistema não é transparente. Talvez em cripto a gente tenha uma vantagem de, em algum momento, descobrir isso. Seguindo aqui, Mark Zuckerberg voltando para as stablecoins, né? O comeback dele. E aqui, cara, uma história muito foda de se ver do Zuckerberg, ainda mais para alguém que acompanha esse nível de empreendedorismo, é algo incrível de ver, né? Acho que a história do Facebook, ela é muito icônica desses erros e acertos, como de todo empreendedor, e também de controvérsias, né? O próprio filme lá, a rede social, ele mostra o quanto que ele sacaneou lá o Saverini, né, que era o brasileiro, teve toda aquela polêmica e hoje ele é um dos brasileiros mais ricos é o brasileiro mais rico, um dos mais ricos do mundo, e tudo porque ele tem ações do Meta hoje, e o Zuckerberg sacaneou ele lá atrás, foi na justiça e pegou, beleza? Primeiro controvérsia. Depois, os próprios gêmeos Uncovoys, que se juntam também, depois de ganhar na justiça a batalha com Mark Zuckerberg, eles pegam parte do dinheiro e investem em cripto. Lá na frente, o Zuckerberg decide entrar em cripto com a Libra, que é a stablecoin do Meta naquela época. E aí ele decide entrar com a Libra e, naturalmente, o mercado na época era totalmente avesso a isso, principalmente o regulador. Depois, em retrospecto, como a gente falou, o David Marcus, que é o CEO, revela que ele foi pressionado pela SEC de que eles não iriam pedir que ele tentasse fazer aquilo, mas eles achavam que era errado. Era basicamente, ó, você pode tentar, mas você não vai conseguir aprovar nada aqui. E cada vez mais ele foi tolhendo o projeto até não fazer sentido seguir dali em diante e ele acabar com a divisão de cripto dentro do Meta, que na época, acho que nem era Meta ainda, depois fez o rebrand para Meta por causa do metaverso. Aí o Zuckerberg abraça a IA novamente, investe bilhões de dólares em IA e agora está voltando para cripto também. A nossa visão lá atrás era muito seguinte, tá? Era muito difícil o Zuckerberg executar esse plano de cripto com um governo democrata extremamente contra. Então a gente já tinha um pouco dessa ideia. Era mais fácil ele pegar um foguete para a Lua do que ele conseguir executar isso. Foi o que aconteceu. Hoje é o contrário. O Zuckerberg ele se adaptou, inclusive, como postura, né? Saiu de uma postura mais woke para uma postura mais centrada ali no conservadorismo, e isso, obviamente, para tentar navegar na política que se encontra hoje. E quando a gente olha para o contexto, agora é muito mais fácil ele conseguir aplicar isso. Qual que é a vantagem do Facebook, ou do Meta, aqui no caso? Ele tem o mundo inteiro conectado às suas redes. Ele tem uma nação já, de fato, usando isso e sendo de alguma forma guiada pelos algoritmos do Meta. Esse cara agora vai ter a carteira das pessoas. Esse cara vai ter as informações que elas perguntam por inteligência artificial. Isso é basicamente um marketplace onde as pessoas gastam a atenção delas em todos os produtos do Meta. O Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Imagina essas ferramentas integradas com um meio de pagamento global com stablecoins. O cara pode fazer um estrago gigantesco em todas as empresas do mercado financeiro. Eu não acho que isso não vá acontecer. Ele realmente vai fazer isso e pode fazer isso de uma maneira surpreendente. O que a gente tem mais na cabeça é que esses empreendedores, geralmente muito fora da caixinha, eles pensam em soluções que são pensadas para as pessoas, no uso do dia a dia, e não basicamente copiar alguém. Então, quando a gente olha para a visão do Zuckerberg que ele pode executar aqui, pode ser realmente grande, e dinheiro não é um problema nesse momento. Então, a execução aqui de uma stablecoin nova, ela pode realmente atrair as pessoas. Imagina você ter que pagar as empresas terem que pagar o uso do Meta Business, né, de propaganda, com stablecoins. Esse cara pode fazer um belo de um estrago aí no mundo como um todo, para que as pessoas se conectem com ele usando a stablecoin dele, e isso gerar um floating para ele de fato. Então, assim, as possibilidades aqui são imensas, só copiando o que já tem, e são melhores ainda se ele conseguir executar algum plano totalmente novo e trazer algo novo para a mesa que dê utilidade para as pessoas de fato. Beleza? Então, um passo relevante que acho que agora com o governo mais republicano vai acontecer. De volta para o Brasil, né, a gente vai ter bancada de cripto no Congresso contra a IOF e outras taxas sobre criptomoedas. É extremamente necessário que isso aconteça aqui no Brasil, tá? Porque o que está acontecendo nessa cobrança de IOF é nivelar por cima
todo mundo que compra cripto, na ideia de que esse cara está comprando cripto para fazer evasão de divisas. E aí está o grande lance, porque essa batalha ela tem argumentos para os dois lados, mas se a gente ceder como indústria ao IOF, você mata a indústria de exchanges aqui no Brasil. A gente já sofreu alguns revés, de fato, mas a indústria de cripto no Brasil, como exchange, ainda resiste. O IOF ele vai jogar muito contra isso. Pensa só, um investidor grande que quer comprar cripto diretamente, ele tem que pagar mais de 3% de imposto na entrada é muita grana. É muita grana. E assim, sendo que ele pode comprar um ETF que não vai ter essa taxa. Então, assim, tem uma briga boa. O grande lance tem que se posicionar agora. Tem que ter uma bancada de cripto nesse momento no Congresso. E essa bancada de cripto tem que se colocar contra isso, porque mesmo com esse limite de 10 mil reais de compra, você serve um tipo de investidor que, na média, não vai pagar as contas exchanges. O investidor grande que vai pagar essa conta. Imagina o cara que é trader. Se eu pegar e vender 2 mil reais de Bitcoin, comprar e vender 5 vezes no mês, eu já passei desse limite, eu vou pagar IOF. Então, esse contexto dessa forma é ruim, além do que vai gerar um problema gigantesco para as exchanges. Então, eu posso comprar numa exchange, posso comprar na outra, como que eu faço essa divisão e como que tem esse controle. E isso é um grande problema, tá? Principalmente se for aprovado não só para a cobrança do usuário em si, no sentido de ser cobrado IOF, mas para as próprias corretoras que vão ter um sistema de cobrança que vai encarecer a operação delas. Sim, extremamente contra isso, entendo que vai ser uma batalha boa, mas acho, na minha visão, que cripto sai vencedor no final, porque esse OF ele mata uma indústria inteira. Eu acho que assim, a gente está falando de uma queda de 30% nos volumes, pelo menos, tá? Acho que 30% é razoável de pensar aqui, que as coisas podem ser ainda piores aí para frente. Beleza? Seguindo aqui nas nossas perguntas, nossas headlines. Brasileiros trocam dólar e euro por stablecoins em viagem para o exterior para fugir do IOF da Receita Federal. Cara, isso está acontecendo de fato. E aqui, pessoal, vai muito a minha visão sobre história, né, de como as pessoas se comportam. Tem uma frase que eu adoro, que não é sobre leis, não é sobre as coisas como estão estabelecidas, é sobre o que as pessoas querem, quando elas querem e se elas conseguem executar isso. Uma frase bem abrangente, mas vou te explicar isso com um exemplo. Tem um livro chamado How Music Got Free, Como a Música Ficou de Graça. E ele remonta a história de todo um período em que você tinha as grandes gravadoras que controlavam a indústria da música. Ela decidia quem ia ter sucesso, ela decidia como ia ser distribuído, ela vendia os álbuns e ela lucrava boa parte da grana de toda essa indústria, muito mais do que os artistas. Porque ele controlava tudo. Ele controlava a gravação até a venda e distribuição. Esses caras foram sofrendo revés ao longo de revés porque as pessoas começaram a ter acesso às tecnologias e descobriram que elas não queriam comprar um álbum inteiro, um CD, por uma música, duas músicas. E era exatamente o que as gravadoras faziam. Elas tinham a música de trabalho do cara. Pensa só aqui que a gente está falando desde a indústria do rock, como Metallica, até a indústria do rap, que começou a surgir nesse período também de maneira mais forte e mais popular. Então a gente pensa aqui Jay-Z, Metallica. Vamos pensar nesses dois exemplos. Esses caras, eles ganharam dinheiro junto com as gravadoras, mas as gravadoras fizeram muito mais dinheiro em cima deles do que eles próprios. Por quê? A gravadora tinha tudo. O artista, ele era só o cara que produzia a música, que era muito pouco perto do todo. No momento em que você traz a possibilidade de distribuição dessa música de uma maneira muito barata, e naquele período era pirata, né? Porque basicamente alguém surrupiava os CDs das fábricas de produção de CDs e distribuía isso online, e você tinha alguns nomes desses grupos de pirataria que eram extremamente fechados, em que as pessoas tinham acesso a álbuns que, inclusive, eram liberados antes da liberação oficial. Ou seja, antes de você conseguir comprar dentro de uma loja o álbum, esse negócio era livre na internet. Paralelo a isso, a gente teve o MP3, a criação do MP3 por uma empresa se não me engano, na Alemanha, que batalhou ali junto com o MP2 por um período. E esses caras ganharam essa disputa, desculpa, as gravadoras tinham uma batalha com o Napster, e o Napster
perdeu a batalha para as gravadoras. Só que o MP3 já estava difundido, então as gravadoras começaram a perder mais espaço nisso. O que aconteceu, tá? Por um breve período de 3 anos, a pirataria, em teoria, ninguém consegue cravar isso, ajudou a indústria da música. Porque imagina que as pessoas que não iam comprar agora têm acesso à música e elas gostavam daquilo e queriam comprar o CD oficial simplesmente para poder tocar em locais enquanto o MP3 ainda não era uma tecnologia difundida que poderia ser tocada em qualquer lugar. Você conseguia ouvir só no seu computador. E aí, essa relação, ela começou a ficar um embate muito forte, as gravadoras foram para cima com todo mundo que pirateou, então pessoas foram processadas por isso, mas basicamente elas queriam usar dessa forma. O embate real era, as gravadoras queriam vender o produto e o público não queria comprar daquela forma, eu queria consumir música. Eu queria comprar uma música do Jay-Z, do Metallica, comprar de outros artistas, montar o próprio CD e ouvir no meu churrasco. É isso. E aí, com a disseminação do MP3 online, peer-to-peer, né, que você conseguiria baixar de graça, os aparelhos de MP3 e as gravadoras de MP3 que já havia no computador, você disseminou isso e as gravadoras ficaram pelo caminho. Essa notícia do IOF é uma coisa parecida, tá? Você criou uma tecnologia para fugir dessa cobrança de imposto na cabeça, beleza? Essa tecnologia tem outros inúmeros utilidades, como o MP3 também tinha. Se você proibir ou dificultar o uso disso, você vai estar matando outras utilidades, nesse caso de cripto, que eu posso usar como investimento. Você vai estar matando a utilidade dele como reserva de valor em que você pode ter a posse daquilo. E esse cenário, ele não é o que as pessoas já estão acostumadas a usar. Então, assim, você abriu uma caixa de Pandora. Pode ser que com essa outra notícia que a gente tem aqui da bancada que quer evitar a cobrança de IOF, esses caras possam não ser bem-sucedidos. Como o próprio Napster não foi bem-sucedido contra as gravadoras. Mas a grande questão é que já estava aberta a caixa de Pandora. Minha visão, tá? Se a indústria cripto perde esse espaço para o IOF, ela vai jogar um monte de gente na marginalidade, como jogou um monte de gente para baixar vídeos não, né? Baixar música online de graça em pirataria. Ela pode chegar a processar algumas pessoas, e aí seria um negócio bizarro, porque você poderia processar, não vai ser só uma pessoa, vai ser uma dezena delas, e aí você pode fazer o povo insurgir contra você, que é um problemaço, é uma política meio que contra o povo, na média. E aí, pessoal, o que de fato pode acontecer é que o governo no final perderia, de um jeito ou de outro, tá? Nessa cobrança de IOF. Então, para mim, essa batalha de IOF, ela já está ganha pela indústria cripto, sinceramente. A mesma coisa que eu achava também que a SEC não ia conseguir atacar todo mundo da indústria cripto e matar a indústria cripto de fato. Para mim, estava ganho. Ia ser um caminho fácil? Não. Vai ser um caminho fácil aqui? Também não. A gente tem um caminho difícil e o mais difícil. O difícil é batalhar agora e evitar a cobrança do IOF. Vai se gastar grana enquanto aí lobby. A batalha mais difícil é esse IOF ser aprovado, jogar pessoas na marginalidade, ir atrás dessas pessoas que estão jogadas na marginalidade, cobrar essas pessoas por isso e perder a batalha no final. Para mim, está dado esse cenário aqui. Eu não acho que realmente a cobrança vai ser uma coisa que vai se valer de lei pelo Poder Executivo, até porque o Poder Executivo hoje ele pode impor esse IOF, tá? Ele pode falar, ó, galera, estou cobrando e ponto. Vou cobrar de cripto também, porque vou criar paridade com o mercado de câmbio. Por que ele não fez isso, já que ele pode? O Lula pode só assinar e ponto, como ele subiu o IOF. Por que ele não fez isso? Porque se ele fizer e tiver que voltar atrás, já era. Ele não tem mais espaço para coisar isso. A consulta pública é um meio do executivo falar, não que o gato pulou do telhado, mas falar, ó, o gato está subindo aqui a escada. Se ninguém se incomodar, vai falar, ó, o gato chegou no telhado. Entendeu? Vai devagar, porque aí você vai testando, você pode ir. Uma recuada de um governo desse é muito engraçado, né? Que política tem muito de simbolismo. Uma recuada do governo quanto a isso, ela enfraquece não só a tese de cobrança, como toda a tese de cobrança do Haddad. Então, assim, é melhor ir com calma. Tá bom? Nas coisas que tem-se dúvida, que se tem dúvida, vai com calma. Teste o terreno. Fala que o gato está subindo a escada. Não fala que ele se jogou do telhado. Porque aí você pode causar uma reação muito mais forte e perder governabilidade com isso.
Isso é muito sério para qualquer governo. Beleza? Última coisa aqui, Circle surpreendeu aí nos resultados, muito mais do que o mercado esperava. O mercado aí estimava o earning per share, né, que é basicamente a receita por ação, foi de 43 centavos, enquanto esperava-se 16, e a ação subiu 35%, muito pelo mercado que a stablecoin começou a ganhar, justamente porque o Genius Act trouxe aí um cenário mais positivo para as stablecoins. Beleza? Bom, pessoal, acho que é isso por hoje. Essas notícias todas, elas vêm junto na nossa newsletter Decode Crypto, que vou deixar o link também aqui embaixo para você. Se você quiser saber dia a dia o que está acontecendo no mercado, com uma leitura por meio das notícias e também um aparato um pouco mais longo sobre a mais relevante do dia, por favor, não se esqueça de inscrever no Decode. Lá tem muita informação e você vai ficar dia a dia, de segunda a sexta, guiado pelo mercado, pelo meu time. E óbvio, se tiver interesse em se aprofundar mais e ter um acompanhamento aqui do nosso time de advisors que consegue destrinchar para você como navegar nesse mercado de maneira fácil, em que você consegue só executar as nossas direções, também vou deixar aqui embaixo o link para você. Muito obrigado por hoje e forte abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.